Você acredita que um homem seria capaz de chutar sua esposa grávida de 7 meses para fora do carro no meio de uma tempestade? Pois é, meu amigo, essa história aconteceu de verdade, e o que veio depois foi uma vingança tão épica que ainda dá arrepio só de lembrar. Imagina a cena. Uma mulher grávida, vestindo um vestido de $1000, parada debaixo de chuva torrencial nas ruas de Nova York. Abandonada pelo próprio marido milionário como se fosse um lixo qualquer. Mas tem um detalhe que esse canalha não sabia: o motorista silencioso que testemunhou tudo, ele não era só um funcionário. Era o padrinho bilionário dela. E rapaz, a tempestade que ia cair em cima desse cara não tinha nada a ver com a chuva lá fora. Então cola aqui que essa história vai te deixar de queixo caído do começo ao fim. Olha só, dentro daquele Rolls-Royce Phantom 2025 estava mais gelado que geladeira de açougueiro. Era para ser um santuário de luxo, né? Couro italiano, madeira nobre, aquele silêncio que só dinheiro compra. Mas para Isabela, grávida de 7 meses num casamento que mais parecia prisão, aquilo ali era uma cela sobre rodas. Lá fora, Nova York brilhava com suas luzes douradas cortando a chuva que martelava no vidro. Dentro do carro, silêncio de velório. Júlia não dirigia nenhuma palavra para ela desde que saíram da tal gala dos patronos das artes metropolitanas, um desses eventos chiques onde rico vai para mostrar que é rico para outros ricos, sabe como é. O cara estava com a mandíbula travada, olhando para frente feito robô defeituoso. A raiva dele irradiava daquele smoking Tom Ford sob medida. Isabela passou a mão na barriga, sentindo o bebê se mexendo inquieto, como se o pequeno também tivesse captado a tensão no ar. Julian, por favor. Ela sussurrou, a voz quase sumindo no ronco baixo do motor. Ele estava sendo inconveniente. O Sr. Sterling só quis me ajudar. Aí que Julian virou a cabeça, e cara, os olhos dele eram duas lascas de gelo. Frios, cortantes, sem piedade nenhuma. Sr. Sterling, ele rosnou. Você tá falando do Arthur Sterling? Aquele fóssil que controla metade da navegação do hemisfério ocidental. A voz dele saía como veneno puro. E o que você fez, Isabela? Você, minha esposa grávida, armou um escândalo. Deixou aquele tarado do Marcus Thorne te encurralar. E depois permitiu que o Sterling, um cara que eu tô há 6 meses tentando conseguir uma reunião, me tratasse como um moleque que não sabe controlar a própria mulher. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Ele pôs a mão na minha barriga, Júlia. Estava bêbado e falou uma coisa nojenta sobre o bebê. Arthur, o Sr. Sterling foi um cavalheiro. Só pediu para ele se afastar. Cavalheiro. Julian soltou uma risada amarga, cheia de desprezo. Ele me fez passar vergonha na frente de todo mundo, imprensa, concorrentes, investidores. Eles não veem um cavalheiro defendendo uma grávida. Eles veem que a mulher do Julian Davenport foi assediada e outro homem, mais poderoso, teve que intervir. É questão de imagem, Isabela. Coisa que você nunca vai entender. Isabela se encolheu naquele couro luxuoso. Esse era o Julian que ela tinha aprendido a conhecer e temer nos últimos 2 anos. O Julian público era charme puro, filantropo, magnata do mercado imobiliário, capa da Forbes aos 30 e poucos. Tinha conquistado ela com grandes gestos românticos e promessas de vida de conto de fadas. Ela era uma curadora júnior, formada em História da Arte, e ele foi o príncipe que viu seu potencial. Mas o Julian privado? Esse era outra criatura completamente. Um cara corroído pela insegurança, obcecado por status e aparências. A família dela, com seus diplomas acadêmicos e vida simples, era motivo de vergonha silenciosa para ele. Os gostos dela eram uma irritação constante. A gravidez, que deveria ser alegria, tinha virado mais uma variável para ele controlar. Ele ditava a dieta dela, as aparições sociais, até quem assinava os vestidos de grávida, tudo para projetar a imagem perfeita de casal poderoso e próspero. Eu não quis causar problema, ela implorou baixinho. Eu só fiquei com medo. Medo? Ele deu uma risada curta e feia. Você é casada comigo. Não tem nada para ter medo, só de me envergonhar. Essa é sua única função agora, Bela. Ficar bonita, calar a boca e não me fazer passar vergonha. E você falhou miseravelmente. Ela estremeceu ao ouvir Bela. Antes parecia carinho, agora soava como coleira. Pelo vidro de separação, conseguia ver só a nuca do motorista. Sr. Peterson. Era um motorista novo, contratado há alguns meses através de uma empresa de segurança privada de alto padrão. Um homem mais velho, sempre impecavelmente vestido, com uma dignidade silenciosa e olhos bondosos que ela às vezes captava pelo retrovisor.
Ele era tão discreto que praticamente sumia no ar. Mas naquele momento, Isabela sentiu uma onda de vergonha quente, sabendo que ele estava ouvindo cada palavra venenosa que Julian cuspia nela. Me desculpa, ela sussurrou, as palavras amargando na boca. Desculpa não conserta o fato de que vou ter que ficar uma semana inteira respondendo ligações por causa disso. Julian disparou, puxando o celular. Naquele momento, ela ouviu pelo que ele realmente era. Um tirano mesquinho, um moleque assustado brincando de rei num castelo de vidro. O carro começou a diminuir a velocidade, entrando numa rua residencial escura, a alguns quarteirões do prédio deles. A chuva agora era implacável, uma cortina d'água que transformava o mundo lá fora numa confusão líquida. Quero ir para casa, Isabela disse, a voz tremendo. Não, Julian respondeu, a voz sem emoção nenhuma. Você foi um estorvo hoje à noite. Não posso ter você na minha casa, contaminando tudo com seu fracasso. Isabela olhou para ele sem entender nada. Do que você tá falando? Ele se inclinou para frente e bateu no vidro de separação. Peterson, encoste. O motorista, Sr. Peterson, suavemente levou o Rolls-Royce até o meio-fio, o motor roncando quase em silêncio. Julian, o que você tá fazendo? Isabela perguntou, o pânico finalmente tomando conta. Aqui não é nosso prédio. Ele virou para ela, o rosto uma máscara de puro desprezo. Eu disse que você falhou. E no meu mundo, fracasso tem consequências. Você queria ser independente. Queria enfrentar o Marcus Thorne sozinha. Beleza. Seja independente. Ele esticou o braço, passou por cima dela e apertou o botão, destravando as portas. Uma rajada fria e úmida invadiu o carro. Desce. Por um momento, Isabela não conseguiu processar as palavras. Tinha que ser brincadeira. Um teste cruel e distorcido. Julian, para com isso. Eu tô grávida de 7 meses. Tá chovendo canivete. Sai do meu carro. Ele pronunciou cada palavra com precisão gelada. Você é uma vergonha. Se vira para chegar em casa. Talvez possa ligar para o seu novo amigo Arthur Sterling pedindo carona. Ele tirou o cinto, se inclinou e empurrou a porta dela. A chuva começou imediatamente a encharcar a barra do vestido de seda. Julia, não, por favor, ela gritou, agarrando o braço dele. Ele arrancou o braço como se o toque dela tivesse queimado. Não me toca. O rosto dele estava contorcido numa raiva que a apavorou. Ele empurrou ela, não com muita força, mas o suficiente para ela perder o equilíbrio no espaço apertado. Fora, ele disse. Chorando, Isabela se arrastou para fora do carro, os saltos delicados afundando ligeiramente no asfalto molhado da rua. A chuva fria foi um choque imediato, grudando o cabelo no rosto e encharcando o tecido fino do vestido em segundos. Ela ficou ali tremendo, uma mão na barriga, enquanto Julian se inclinou e fechou a porta com um baque final e definitivo. Ela olhou incrédula. O carro não se mexeu. Conseguia ver a silhueta do Julian através do vidro escuro, gesticulando nervoso. Aí a porta do motorista se abriu. Sr. Peterson, o motorista silencioso e digno, saiu debaixo do temporal. Nem pegou o guarda-chuva. Caminhou pela frente do carrão, o rosto sério, e abriu a porta traseira do lado do Julian. Isabela conseguiu ouvir Julian gritando abafado. Que porra é essa? Eu que dou as ordens. Volta pro carro e dirige. Sr. Peterson disse alguma coisa. Isabela não conseguiu ouvir, mas a voz era baixa e firme. Aí, para surpresa total dela, Julian, o poderoso e intocável Julian Davenport, saiu do carro. Ele gaguejou, apontou o dedo pro motorista, mas Peterson simplesmente ficou ali parado, um objeto imóvel na tempestade. Depois de mais uma troca de palavras acalorada, Julian jogou as mãos pro alto em desespero, virou as costas pro próprio carro e saiu caminhando pela rua, desaparecendo na escuridão chuvosa feito um fantasma. Isabela ficou ali parada, tremendo e confusa, enquanto o motorista, Sr. Peterson, caminhou calmamente até ela. Tirou o próprio paletó e, sem dizer palavra, colocou-o sobre os ombros trêmulos dela. O calor da lã foi um pequeno conforto no frio cortante. Vem, minha querida, ele disse, a voz surpreendentemente gentil, mas cheia de uma autoridade que diminuía a raiva berrante do Julia. Vamos te tirar da chuva. Ele a guiou gentilmente, não para o banco de trás, mas para a porta do passageiro da frente, abrindo para ela. Enquanto deslizava pro couro aquecido, a mente dela fervia. Porque o motorista tinha chutado o marido dela do próprio carro. Quem era esse homem? Ele voltou pro banco do motorista, o motor ainda roncando. Aumentou o aquecedor,
e ar quente começou a fluir pelas saídas, espantando parte do frio. Olhou para ela, os olhos bondosos cheios de uma raiva profunda e triste que parecia direcionada não a ela, mas ao mundo pelo que tinha acabado de acontecer. Para onde a gente vai? Ela perguntou, a voz um sussurro quebrado. Ele colocou a mão reconfortante no painel. Vamos para um lugar seguro. Um lugar onde ele nunca mais pode te tocar. Fez uma pausa, o olhar encontrando o dela. E naquele olhar, anos de história não dita pareciam passar entre eles. Tá tudo bem, Isabela. Você tá comigo agora. Você tá com o Arthur. O nome ficou suspenso no ar, entre o tic-tac suave do relógio do painel e o vai-e-vem rítmico dos limpadores de para-brisa. Arthur. O nome do bilionário poderoso da gala. O nome que Julian tinha cuspido feito xingamento. Não podia ser. Isabela encarou o homem do lado dela. Sr. Peterson. Não, Arthur, era mais velho, talvez no final dos 60. Tinha cabelo grisalho completo, bem penteado, e um rosto que parecia gravado com sabedoria tranquila e determinação formidável. O uniforme de motorista, agora úmido da chuva, parecia estranho nele. Ela tinha visto ele dezenas de vezes, trocado gentilezas, oferecido café. Ele tinha sido uma presença silenciosa na vida dela, tão despercebido quanto o cromado polido das maçanetas. Arthur Sterling. Ela sussurrou a pergunta, carregada de descrença. Ele deu um sorriso triste e gentil. Receio que sim. Me desculpa pela enganação, Isabela. Nunca quis que você descobrisse assim. O Rolls-Royce deslizou silenciosamente pelas ruas desertas, não em direção à cobertura dela, mas pro centro, rumo aos bairros antigos estabelecidos do Gramercy Park. A confusão na mente de Isabela era um redemoinho de medo, alívio e mil perguntas sem resposta. Mas você é motorista, ela gaguejou, apertando o paletó dele com mais força. Você trabalha para uma empresa de segurança. Eu sou o dono da empresa de segurança, ele a corrigiu gentilmente. Entre outras coisas. Quando você se casou com o Davenport, eu fiquei preocupado. Ele tem uma certa reputação no mundo financeiro. Não é boa. Eu queria ficar de olho em você, ter certeza de que estava segura, sem interferir. Queria dar uma chance pro casamento ser real. Ele suspirou, um som pesado de arrependimento. Arranjei para ser colocado como seu motorista pessoal. Era a maneira mais fácil de ficar por perto caso você precisasse de mim. A mente de Isabela voltou correndo. Os momentos de pequena bondade. A garrafa d'água que aparecia no porta-objetos do banco em dias quentes. A maneira como ele sempre parecia estar ali, esperando alguns momentos antes mesmo dela ligar pedindo o carro. A vez que ela se sentiu tonta fazendo compras, e ele calmamente a escoltou até uma cadeira e voltou com suco de laranja, falando suavemente com ela até se sentir melhor. Ela tinha pensado que ele era só um funcionário excepcionalmente bom. Mas por quê? Ela perguntou. Lágrimas brotando nos olhos de novo, mas agora eram lágrimas de confusão, não desespero. Por que você faria tudo isso por mim? Arthur parou o carro na frente de um elegante Brownstone coberto de era numa praça silenciosa e arborizada. Desligou o motor, e o silêncio que se seguiu foi profundo. Virou para encará-la, a expressão de ternura infinita. Seu pai, Marco Rossi, ele começou, a voz grossa de emoção. Ele não era só meu primeiro sócio nos negócios, Isabela. Era meu melhor amigo. Mais que amigo. Era o irmão que nunca tive. O coração de Isabela parou. O pai tinha morrido num acidente de carro trágico quando ela tinha 12 anos. Era um historiador e avaliador de arte brilhante e apaixonado que, segundo a mãe, tinha feito um investimento muito esperto no começo da vida que manteve a família confortável, mas não rica. Quando saiu na calçada, olhou para cima para a casa magnífica e antiga, as janelas brilhando com uma luz acolhedora e calorosa. Parecia um santuário. Pela primeira vez em 2 anos, ela não se sentia como acessório ou patrimônio. Não se sentia como uma posse. Enquanto Arthur Sterling, seu guardião silencioso, o melhor amigo do pai, seu padrinho bilionário, gentilmente a conduziu pelos degraus, para longe da tempestade e pro calor, Isabela Rossi sentiu algo que não sentia há muito tempo. Ela se sentiu segura. O interior do Brownstone era o oposto completo da cobertura moderna e fria que ela dividia com Julia. Era cheio de mogno rico, poltronas de couro gasto, estantes transbordando de livros, e paredes adornadas com arte de tirar o fôlego. Não a arte contemporânea da moda que Julian favorecia como investimento, mas obras-primas. Uma escultura íntima de uma dançarina, uma paisagem vibrante de Monet, um esboço a carvão de Sargent tão vivo que parecia respirar. Era um lar, não uma vitrine. Parecia com o pai dela.
Uma mulher bondosa e maternal num vestido preto simples, que Arthur apresentou como Senhora Gable, a governanta, imediatamente as encontrou na porta. Pegou o paletó molhado de Isabela e a envolveu numa manta de cachemir quentinha, fazendo ruídos de preocupação enquanto a guiava para um sofá fofinho na frente de uma lareira crepitante. Tomei a liberdade de ligar para a doutora Evans, Arthur disse, o tom agora totalmente profissional. Ela é uma das melhores obstetras da cidade. Vai estar aqui em 20 minutos só para ter certeza de que você e o bebê estão bem depois do susto. Isabela só conseguiu acenar, dominada. Uma xícara quente de chá de camomila foi colocada nas mãos trêmulas dela. O calor penetrou nos ossos, um contraste gritante com o pavor gelado que a tinha preenchido apenas uma hora antes. Depois que a doutora Evans veio, confirmando que mãe e bebê estavam perfeitamente saudáveis apesar do susto, Isabela e Arthur se sentaram um de frente para o outro na biblioteca silenciosa, cheia de livros. A tempestade ainda rugia lá fora, mas ali dentro, com o fogo crepitando e o cheiro de papel velho e cera de móveis no ar, parecia um mundo distante. A parte do meu pai na empresa, Isabela começou, a voz hesitante. Minha mãe me disse que ele nos deixou um fundo. Era o suficiente para nossa casa, para minha educação. Era confortável. Arthur se inclinou para a frente, a expressão séria. Isabela, sua mãe era uma mulher maravilhosa, mas tinha uma visão bem diferente de dinheiro do que seu pai ou eu. O fundo que ela permitiu que você acessasse eram meramente os juros e dividendos de uma pequena fração do portfólio principal. Ela tinha pavor de que grande riqueza te corrompesse, que te roubasse da ambição e caráter. Queria que você encontrasse seu próprio caminho. Ele se levantou e caminhou até uma escrivaninha antiga magnífica. Destrancou uma gaveta e tirou um portfólio grosso encadernado em couro, colocando na mesa de centro na frente dela. A participação original do seu pai na empresa era de 40%. Eu possuo 60%. Éramos sócios. Ao longo dos anos, através de divisões de ações, aquisições e reinvestimentos, esses 40% cresceram. Depois que sua mãe faleceu, o controle total do fundo familiar Marco Rossi voltou para mim, conforme o testamento dos seus pais, para ser administrado em seu nome até seus 30 anos, ou a meu critério, caso as circunstâncias exigissem. Ele abriu o portfólio. Lá dentro havia páginas de extratos financeiros, certificados de ações e resumos de ativos. Os olhos de Isabela passaram pelos números, mas o cérebro não conseguia compreendê-los. Tinham vírgulas demais, zeros demais. Eu não entendo, ela sussurrou, olhando para cima para ele. Deixa eu ser claro, Arthur disse, a voz firme e bondosa. Julian Davenport é milionário. Ele gosta de jogar essa palavra por aí. Por estimativas mais favoráveis, o patrimônio líquido dele, que é principalmente dívida alavancada contra as propriedades, é de cerca de 90 milhões de dólares num dia bom. Ele bateu na página final do resumo no portfólio. Isabela, esse fundo, seu fundo, está atualmente avaliado em pouco mais de 4,7 bilhões de dólares. O ar saiu dos pulmões de Isabela num jato. Ela se sentiu tonta. Bilhões com B. Era um número tão vasto, tão astronômico que parecia fantasia. Todo esse tempo ela tinha vivido como dependente do Julian, pisando em ovos, apavorada com os humores e o poder financeiro dele sobre ela, quando o tempo todo possuía uma fortuna que diminuía a dele até a insignificância. Minha vida inteira. Ela deixou a frase no ar, a mente girando. Sua vida inteira você foi quem é por causa do seu caráter, não da sua conta bancária. E isso é exatamente o que seus pais teriam desejado, Arthur disse com firmeza. Eles ficariam incrivelmente orgulhosos da mulher que você se tornou. Mas ficariam horrorizados com o que aquele monstro fez com você hoje à noite. A cláusula circunstâncias exigem do testamento foi atendida. A partir deste momento, você tem acesso completo e controle sobre seus ativos. Ele fechou o portfólio. Você não é vítima, Isabela. Você não é donzela em perigo. Você é uma das mulheres mais ricas deste país. E você é minha filhada. Julian Davenport não chutou apenas sua esposa grávida para fora do carro. Ele chutou a filha de Marco Rossi para fora do carro. E fez isso bem na minha frente. Uma raiva fria e dura começou a substituir o choque no coração de Isabela. A humilhação, o medo, os anos de abuso emocional sutil, tudo se fundiu num único ponto de raiva branca e quente. Julia não tinha apenas a insultado, tinha insultado a memória dos pais. Tinha se aproveitado do que percebia como fraqueza e status inferior dela. O que a gente faz? Ela perguntou, a voz não tremendo mais. Era firme e dura como aço. Os lábios de Arthur se curvaram num sorriso fino e sombrio.
Parecia menos um velhinho bondoso e mais um titã corporativo. Era um tubarão que cheirou sangue na água. Primeiro descansamos, ele disse. Amanhã eu vou ligar para Eleanor Croft. Ela é a advogada de divórcio mais temida do estado de Nova York. Ela devora homens como Julia no café da manhã. Segundo, minha equipe de contabilidade forense vai começar a vasculhar as propriedades Davenport. Um homem tão arrogante e alavancado sempre tem esqueletos nos armários financeiros. Vamos encontrá-los. Ele se recostou na cadeira, a luz do fogo brilhando nos olhos. Ele queria arruinar sua noite, Isabela. Nós vamos arruinar a vida inteira dele. Julian Davenport acordou na manhã seguinte com uma dor de cabeça cegante e gosto azedo na boca. Estava no quarto de hóspedes da sua mais recente conquista, Tiffany Monroe, uma modelo Instagram vazia cuja ambição principal era casar com dinheiro. As lembranças da noite anterior estavam confusas no começo. Aí voltaram correndo com clareza nauseante. A gala, a interferência do Sterling, a briga com Isabela, jogando ela para fora do carro. Uma pontada de inquietação passou por ele. Talvez tivesse ido longe demais. Uma mulher grávida na rua na chuva. A imagem, tinha que admitir, era terrível se vazasse. Mas aí a arrogância reassumiu. Ela teria chamado um Uber. Teria ido para casa chorando. Estaria esperando ele agora, desesperada para pedir desculpas, pronta para fazer qualquer coisa para voltar às boas graças dele. Ela não tinha para onde ir. Checou o celular. Nenhuma ligação perdida da Isabela. Nenhuma mensagem desesperada. Estranho. Mandou uma mensagem seca. Confio que você teve tempo para refletir sobre seu comportamento. Estarei em casa hoje à noite. Discutiremos os termos do seu pedido de desculpas. Aí passou o dia numa série de reuniões pomposas, o incidente lentamente sumindo da mente. Ele era Julian Davenport. Seguia em frente. Os problemas se resolviam sozinhos ao redor dele. Chegou de volta na cobertura logo depois das 7 da noite, entrando no hall de mármore, esperando encontrar uma Isabela contrita. Em vez disso, o apartamento estava escuro e silencioso. Um envelope grosso e ominoso com o brasão de um escritório de advocacia prestigioso estava no centro da mesa de jantar de vidro. O sangue gelou. Rasgou para abrir. Jargões legais nadaram diante dos olhos, mas as palavras petição de dissolução de casamento, diferenças irreconciliáveis e uso exclusivo e ocupação da residência conjugal se destacaram em relevo terrível e claro. Ela estava processando ele por divórcio e exigindo que fosse proibido da própria casa. Ele riu alto. A audácia. Ela, uma curadora sem tostão, tentando enfrentá-lo. Não podia pagar um advogado de verdade por mais de uma hora. Era blefe, um grito patético e desesperado por atenção. Amassou a carta e jogou no lixo. Na manhã seguinte, o telefone começou a tocar. Era o diretor financeiro. Julian, temos um problema. O CFO, um homem nervoso chamado David, disse sem rodeios. O First National acabou de chamar nossa nota do projeto Hudson Yards. Estão exigindo o pagamento integral em 30 dias. O quê? Eles não podem fazer isso. Temos um cronograma de pagamento sólido. Julian berrou. Estão citando uma cláusula de mudança material de risco. É padrão. Ninguém nunca usa. Julia, com quem você se meteu? A ligação veio do topo, do próprio presidente do banco. Antes que Julian pudesse responder, outra ligação entrou. Era o corretor principal de investimentos. Julian, ordens de venda estão inundando o mercado para as ações da Davenport Properties. Caiu 15% na negociação pré-mercado. Alguém está nos atacando até a morte. É um ataque profissional coordenado. Nunca vi nada igual. Julian sentiu uma onda de náusea. Não era coincidência. Tropeçou até a janela do escritório, olhando para baixo para a cidade. Quem tinha esse tipo de poder? Quem podia arruiná-lo com algumas ligações? Aí a lembrança da gala o atingiu feito trem desgovernado. Arthur Sterling, o homem cujo convite para jantar ele cobiçava há meses, o homem que tinha olhado para ele com desapontamento tão frio, o homem que Isabela tinha defendido. Procurou desesperado pelo telefone, as mãos tremendo, e ligou pro número da Isabela. Foi direto para a caixa postal. Tentou de novo. Caixa postal. Enquanto isso, numa suíte ensolarada no Carlyle Hotel, Isabela estava reunida com Eleanor Croft. Eleanor era uma mulher na casa dos 50 com olhos afiados e inteligentes e uma atitude direta que irradiava competência. Arthur sentou silenciosamente numa cadeira próxima, observando. As finanças do Sr. Davenport são, para dizer o mínimo, um castelo de cartas, Eleanor disse, gesticulando para uma pilha de arquivos que a equipe dela já tinha compilado.
Ele se apresenta como titã, mas está alavancado até o pescoço. Cada prédio, cada ativo está hipotecado várias vezes. As ações são sustentadas por analistas amigáveis e hype agressivo. É uma bolha clássica. E os associados do Sr. Sterling, ela disse acenando para Arthur, estão atualmente fornecendo o alfinete. Isabela sentiu uma estranha sensação de desapego. Esse império que uma vez a intimidou agora parecia frágil e patético. O que você quer, Isabela? Eleanor perguntou, o tom suavizando. Num caso normal, eu diria que vamos atrás de metade dos bens conjugais. Mas este não é um caso normal. Dado a conduta ultrajante dele e sua nova independência financeira, podemos ditar os termos. Isabela olhou para Arthur, que deu um aceno encorajador. Pensou no medo que tinha sentido parada na chuva. Pensou no olhar frio e desdenhoso nos olhos do Julia. Pensou no filho crescendo dentro dela, criança que nunca permitiria que fosse influenciada por tal homem. Não quero o dinheiro dele, Isabela disse, a voz clara e forte. Tenho meu próprio. Quero que ele não tenha nenhum direito sobre minha criança, nenhuma custódia, nenhuma visitação. Quero ele completamente fora das nossas vidas, e quero que ele entenda o que fez. Eleanor Croft sorriu. Era uma visão apavorante. Acredito que podemos providenciar isso. Vamos oferecer um acordo para ele. Ele sai fora, assina renunciando todos os direitos parentais, e deixamos ele ficar com os cacos que conseguir salvar da empresa que está desmoronando. Se recusar, liberamos a filmagem de segurança. Que filmagem de segurança? Isabela perguntou. Arthur falou pela primeira vez. O Rolls-Royce tem um sistema de segurança abrangente, câmeras internas e externas, áudio de alta fidelidade. Tem uma gravação cristalina da noite inteira. Desde o primeiro insulto na gala até o momento que ele te empurrou para fora do carro, e eu mandei ele para a rua. Olhou para Isabela, os olhos cheios de determinação sombria. O Tribunal da Opinião Pública pode ser bem mais brutal que qualquer juiz, minha querida. Se ele brigar conosco, não vamos apenas derrotá-lo. Vamos apagá-lo. A tempestade não estava mais se formando. Tinha chegado. Para as próximas 2 semanas, Julian Davenport teve uma aula magistral de demolição em câmera lenta. Cada pilar sustentando seu império frágil foi chutado por baixo dele, metódica e impiedosamente. O ataque de venda das ações da empresa foi implacável. O que começou como queda de 15% virou 30%. Depois 50%. Chamadas de margem que ele não conseguia cobrir o forçaram a liquidar participações pessoais com perdas catastróficas. Sussurros começaram circulando em Wall Street que Julian Davenport era fraude, que as avaliações eram fumaça e espelhos. Os analistas amigáveis que antes cantavam seus louvores agora emitiam classificações de venda em pânico para salvar a própria credibilidade. A vida social evaporou da noite pro dia. Convites para aberturas de galerias e jantares de caridade pararam de chegar. Amigos que antes batiam nas costas dele e riam das piadas agora atravessavam a rua para evitá-lo. Vi uma foto no New York Post da Tiffany Monroe no braço de um gestor de hedge fund grisalho, rindo num iate em St. Barts. A legenda dizia, subindo de patamar. Era um pária. O golpe final veio durante uma reunião de emergência desesperada com o conselho diretor. Tentou projetar confiança, inventar uma história sobre mercado hostil e baixa temporária, mas todos sabiam. Tinham visto a escrita na parede. No meio da apresentação, a assistente pessoal entrou na sala, o rosto pálido, e entregou um tablet. Na tela havia um clipe de vídeo curto de 30 segundos. Era granulado, filmado do canto interior de um carro, mas os sujeitos eram inconfundíveis. Era ele e Isabela. O áudio era horrivelmente claro. Sai do meu carro. A própria voz, fria e cruel, encheu a sala silenciosa. Ele se viu empurrando a esposa grávida para fora na chuva torrencial. O clipe terminou. O telefone vibrou. Era mensagem de número desconhecido. Esta é a parte de descoberta dos procedimentos. A versão completa de 45 minutos é bem convincente. Sua jogada. S. Olhou para as caras dos membros do conselho. Estavam olhando para ele, não com simpatia, mas com nojo puro e cristalino. O presidente, homem que tinha sido mentor, lentamente se levantou, tirou os óculos e colocou na mesa. Julian, disse, a voz pesada de finalidade. Você acabou. Naquela tarde, Julian sentou no escritório austero e minimalista de Eleanor Croft. Era homem mudado. A arrogância tinha ido embora, substituída por desespero de olhos vazios. O terno sob medida parecia pendurado no corpo. Eleanor deslizou um documento único pela mesa polida. Os termos são simples, Sr. Davenport.
Você vai renunciar a qualquer e todos os direitos aos bens da senhorita Rossi, agora e no futuro. Vai assinar renunciando permanente e irrevogavelmente todos os direitos parentais à criança. Vai concordar com ordem rigorosa de não contato e não difamação. Em troca, o vídeo e as descobertas completas da nossa equipe de contabilidade forense sobre suas práticas comerciais criativas não serão tornadas públicas. Você ficará com o que conseguir juntar dos destroços. Júlia encarou o papel, as mãos tremendo. Tinha perdido tudo: empresa, fortuna, reputação, tudo por causa de um único ato monstruoso de crueldade. Tudo porque subestimou a mulher quieta com quem se casou e o homem silencioso que dirigia o carro. Quem é ele? Julian sussurrou, a voz tremula. O motorista. Quem é ele? Eleanor Croft se permitiu um sorriso pequeno e frio. É um homem que cumpre as promessas. Com mão tremendo, Julian Davenport pegou a caneta. Assinou renunciando à esposa. Assinou renunciando ao filho. Assinou renunciando à vida como conhecia. Quando terminou a assinatura, finalmente quebrou, enterrando o rosto nas mãos e soltando um soluço seco e doloroso de homem que não tinha mais nada. Do outro lado da cidade, Isabela estava numa sala vazia e ensolarada. Era o último andar de um prédio no distrito de Açougues, com janelões industriais enormes com vista pro rio Hudson. O espaço era vasto e vazio, tela em branco. Arthur estava do lado dela, uma planta desdobrada nas mãos. A Galeria Rossi, ele disse, a voz cheia de orgulho. Um espaço dedicado a descobrir e promover novos artistas, um legado para o seu pai, um futuro para você e seu filho. Isabela pôs a mão na barriga. O bebê estava chutando gentilmente, tranquilo. Olhou para fora pro rio, para a extensão infinita de água e céu. A dor da traição do Julian ainda estava ali, uma dor surda no coração. Mas estava sendo ofuscada por um sentimento novo e poderoso, esperança. Ela não era apenas sobrevivente. Era criadora, construtora. Era filha do pai. E finalmente estava livre. 2 meses depois dos papéis finais serem assinados, num quarto particular silencioso no Hospital Lenox Hill com vista panorâmica da cidade que estava reclamando como sua, Isabela Rossi segurou o filho pela primeira vez. O mundo, que por tanto tempo tinha sido redemoinho caótico de medo e incerteza, se estreitou até um único ponto perfeito. O rostinho pequeno e enrugado aninhado no braço dela. Era lindo. Era saudável. E era dela. Quando a mãozinha dele instintivamente se enrolou no dedo dela, uma onda de amor tão feroz e primitiva lavou que sentiu como se estivesse rearranjando a alma, curando os pedaços fraturados do coração e cimentando eles de volta, mais fortes que antes. Arthur estava perto da janela, dando espaço. Tinha estado ali durante toda a provação, pilar silencioso e inabalável de apoio na sala de espera. A autoridade corporativa usual substituída pela inquietação ansiosa de um avô prestes a sê-lo. Quando a enfermeira finalmente chamou o nome dele, o alívio no rosto foi visão que Isabela nunca esqueceria. Já decidiu o nome? Ele perguntou suavemente, a voz grossa de emoção. Isabela olhou pro filho, cujos tufos escuros de cabelo eram tão parecidos com os dela, e uma sensação de clareza profunda lavou. O nome Davenport nunca tocaria a criança. Era marca associada com crueldade, fragilidade e fracasso. O filho merecia nome construído numa fundação de amor, força e integridade. O nome dele é Michael Rossi Sterling, ela anunciou, a voz clara e firme. Michael, porque ele vai ser forte e bondoso. Rossi, pelo avô que teria adorado ele, o homem brilhante cujo legado de paixão vamos carregar adiante. E Sterling, ela olhou para Arthur, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas, pelo homem que cumpriu a promessa, o guardião que salvou nós dois. Arthur Sterling, o titã bilionário que podia fazer mercados tremerem com uma única ligação, simplesmente acenou, incapaz de falar enquanto limpava uma lágrima do olho. Naquele momento, não era capitão da indústria. Era simplesmente padrinho, dando boas-vindas à próxima geração de uma família que jurou proteger. Os meses seguintes se acomodaram num ritmo de normalidade de beleza a tirar o fôlego. A cobertura estéril, tipo galeria de arte, com seu silêncio opressivo, era pesadelo distante. A vida no brownstone do Gramercy Park era quente, viva e cheia dos sons gentis de um bebê novo. As manhãs não eram ditadas pelo pavor dos humores do Julia, mas pelos arrulhos suaves do Michael do berço, o cheiro do café da senhora Gable fazendo e a maneira como a luz matinal filtrava pelas janelas antigas da biblioteca, iluminando partículas de poeira dançando no ar feitos prites dourados minúsculos. Isabela lia textos de história da arte alto profilho, os olhos largos e curiosos dele seguindo ela enquanto falava da luz do Caravaggio e o mármore do Bernini.
Era vida embebida nas paixões genuínas que o pai tinha instilado nela, mundo distante da busca vazia por status que definiu o casamento. Os últimos vestígios da vida antiga foram descartados com finalidade silenciosa. O divórcio foi sem cerimônia, nota de rodapé legal numa história cujo final já tinha sido escrito. Quanto a Julian Davenport, a queda foi rápida quanto completa. Isabella viu o artigo pequeno enterrado fundo na seção de negócios um dia. Propriedades Davenport tinha sido completamente dissolvida, os ativos leiloados para satisfazer montanha de dívidas. O artigo mencionava que Sr. Davenport tinha se mudado para perseguir interesses privados no centro-oeste. Isabella não sentiu nem lampejo de triunfo, apenas sentimento profundo de pena por homem tão vazio que, uma vez que riqueza e imagem foram tiradas, simplesmente não havia mais nada. Ele tinha virado fantasma, anedota completamente irrelevante pro mundo vibrante e próspero que agora estava construindo. Esse mundo teve a grande abertura numa noite crisp de outono. A Galeria Rossi foi triunfo. Localizada num armazém lindamente renovado no distrito de Açougues, era tudo tijolo exposto, pisos de concreto polido e tetos altos, a tela perfeita para a arte ousada e eletrizante que tinha curado. A noite de abertura não foi o evento frio de alpinismo social que Julian teria orquestrado. Foi celebração. O ar vibrava com empolgação genuína, cheio não de bilionários competindo por atenção, mas com multidão diversa de pessoas apaixonadas, colecionadores experientes, estudantes de arte de olhos arregalados da NY, críticos de publicações importantes, e os próprios artistas jovens e nervosos, que Isabella cumprimentou com abraços e palavras de encorajamento. Isabella se movia pelo espaço com graça e confiança sem esforço que chamava atenção. Vestida num vestido verde esmeralda simples e elegante, não era mais acessório no braço de um homem poderoso. Era força central na sala. Falava com autoridade sobre o uso inovador de impasto de um jovem pintor, debatia as influências do expressionismo alemão com um crítico veterano, e gentilmente guiava colecionador novo em direção à escultura que falava com eles. Era o elemento dela. Não estava apenas vendendo arte. Estava compartilhando a história, conectando artistas com audiências, construindo comunidade. Num canto mais quieto da galeria, Arthur estava com Michael dormindo tranquilamente num porta-bebês no peito. Era a imagem de contentamento, recebendo elogios destinados a Isabella e redirecionando com um sorriso o avô orgulhoso. É tudo Isabella, ele diria. Ela tem o olho do pai. Absolutamente brilhante. Mais tarde, depois do último hóspede ter partido e a equipe ter ido embora, Isabella estava com Arthur na galeria imensa e silenciosa. As obras de arte nas paredes pareciam vibrar com energia latente no silêncio. Bebê Michael agora dormia no carrinho. Seu pai, Arthur começou, a voz ecoando ligeiramente no espaço vasto, teria ficado bem ali. Apontou para a tela abstrata grande explodindo com cor. E teria falado por horas sobre a coragem do artista. Nunca acreditou que arte era para decorar paredes. Acreditava que era para começar conversas, para desafiar a alma. Isabella caminhou até a pintura e gentilmente tocou a borda da moldura. Ele costumava me dizer que cada pintura é janela pro mundo de outra pessoa. Hoje à noite sinto que abri 100 janelas. Virou de volta para Arthur, o coração transbordando com gratidão tão imensa que era difícil colocar em palavras. Nada disso seria possível sem você. Você me devolveu minha vida, Arthur. Ele balançou a cabeça, sorriso caloroso no rosto. Não, Isabella. Só abri porta. Você teve coragem de caminhar e construir tudo isso sozinha. Só cumpri promessa. Olhou ao redor do espaço magnífico, o nome dela, Isabella Rossi, em letras elegantes na parede. Você construiu algo que vai durar, um legado. A tempestade acabou, minha querida. Isabella olhou pro filho, dormindo tranquilamente entre a beleza que criou, e depois pro homem bondoso e firme que tinha sido seu anjo da guarda. A tempestade realmente acabou. Tinha sido o furacão que nivelou a vida antiga, mas no rastro, o solo estava mais fértil que nunca. E aqui, neste mundo novo que construiu do amor, paixão e resistência, finalmente estava plantando o próprio jardim. Finalmente estava verdadeiramente em casa. Gente, que história é essa? A história de Isabella é lembrete poderoso de que nosso verdadeiro valor nunca é definido pelas pessoas que tentam nos diminuir. É história de forças ocultas, de guardiões silenciosos, e da resistência incrível do espírito humano. Ela foi jogada fora, deixada sozinha numa tempestade. Mas descobriu que a tempestade não foi feita para quebrá-la, mas para abrir caminho pro verdadeiro destino. A jornada dela da gaiola dourada de medo para a galeria cheia de luz e paixão prova que os ativos mais poderosos que temos não são dinheiro ou status, mas coragem,
integridade e o amor daqueles que verdadeiramente nos veem. Se a jornada da Isabela do desgosto ao triunfo te inspirou, deixa nos comentários qual parte da história mais te tocou. Seu engajamento nos ajuda a trazer mais histórias assim para a luz. Não esquece de dar aquele like se você acredita em segundas chances, compartilha com alguém que pode precisar de um lembrete da própria força. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para nunca perder história de justiça, resistência e transformação incrível. Obrigado por assistir, e lembra, às vezes a tempestade que parece te destruir é exatamente o que você precisava para encontrar sua verdadeira força. No brilho estéril e implacável de uma suíte de hospital na cobertura, uma mulher lutava por 3 vidas, enquanto outra planejava um futuro construído sobre seu túmulo. Annelise Reed, com o corpo em decadência, dava à luz os gêmeos herdeiros da fortuna Croft. Seu marido bilionário, Sebastian, estava ao lado, com a mente envenenada pelos doces sussurros de sua amante, Vitória. Quando o monitor cardíaco de Annelise começou a falhar, a risada triunfante de Vitória ecoou no corredor, um som de vitória. Ela acreditava ter conquistado tudo: o homem, o dinheiro, os filhos. Mas ela nunca contava com o último ato desesperado de uma mãe, um teste secreto que exporia uma mentira tão monstruosa que destruiria seu mundo dourado para sempre. A chuva que caía sobre Nova York naquela noite de outubro era implacável, um choro frio e persistente que combinava com a tristeza silenciosa no coração de Annelise Reed. Das janelas do chão ao teto de seu apartamento de cobertura na Park Avenue, as luzes da cidade se misturavam em uma aquarela de brilho indiferente. Por 2 anos, aquela fora sua casa, sua gaiola dourada. Ela se casara com Sebastian Croft, o formidável CEO da Argent Engineering Industries, um homem cuja ambição era tão imponente quanto os arranha-céus que sua empresa construía. Ela o amara. Amara os traços do homem que via sob a armadura da riqueza e do poder. O homem que às vezes traçava as constelações em suas costas na calada da noite, sussurrando sonhos que pareciam desaparecer com o sol da manhã. Mas o sol não nascia no casamento deles havia muito tempo. Fora eclipsado por Vitória Deu. Vitória era tudo o que Annelise não era. Enquanto Annelise era tranquila, graciosa e dotada de uma força gentil, Vitória era uma explosão de carisma calculado e ambição afiada e brilhante. Ela era vice-presidente sênior na Argent Engineering Industries, cargo que usará para se inserir perfeitamente não apenas nos negócios de Sebastian, mas também na vida dele. Annelise observara como uma espectadora impotente o perfume de Vitória começara a impregnar os ternos de Sebastian. O nome dela começara a pontuar suas conversas e as noites no escritório se tornarem mais frequentes, mais transparentemente falsas. Sebastian chamara isso de estresse. Chamara Annelise de paranoica, hormonal, principalmente depois que engravidara. E que choque! Depois de anos ouvindo que talvez nunca concebesse, os médicos confirmaram: gêmeos. Por um breve instante, Annelise pensou que seria o milagre que o salvaria. 2 pequenos corações batendo, 2 novas vidas para preencher o abismo que se abrirá entre eles. Sebastian ficará satisfeito, mas de uma forma imparcial e possessiva. Queria herdeiros, e agora os teria. Foi uma aquisição bem-sucedida. Mais um item marcado na lista da vida de um bilionário. A alegria que Annelise sentia era só dela, um amor solitário e feroz pelas 2 almas que cresciam dentro dela. A gravidez, no entanto, foi brutal. Os médicos do prestigiado Pavilhão de Saúde da Mulher Mount Sinai Prestige a classificaram como de alto risco desde o início. A pré-eclâmpsia se instalou cedo, e sua pressão arterial era uma tempestade volátil que ameaçava afundá-la. Dores de cabeça intensas e uma fadiga constante e torturante tornaram-se sua realidade. Ela estava praticamente confinada à cobertura, prisioneira do próprio corpo e das preocupações clínicas de Sebastian. Ele contratou as melhores enfermeiras particulares e providenciou a instalação de equipamentos médicos na suíte delas. Era cuidado, mas era o tipo de cuidado que se presta a um bem valioso e frágil, não o carinho terno de um marido amoroso. A presença de Vitória só se tornava mais insidiosa. Ela a visitava sob o pretexto de trazer arquivos para Sebastian assinar, seus saltos altos estalando no chão de mármore como um toque de finados. Ela olhava para o corpo inchado de Annelise com uma pena que era um desprezo mal disfarçado. Coitadinha! Vitória tossira na semana anterior, seus olhos da cor de jade frio percorrendo Annelise. Está te cobrando um preço tão alto. Mas não se preocupe. Sebastian e eu cuidamos de tudo no escritório. Você só se concentra em descansar. As palavras não ditas pairavam no ar, você só se concentra em ser uma incubadora. Seu papel está quase no fim. Annelise tentará falar com Sebastian para mostrar as mensagens que vira, as ligações de Vitória tarde da noite que não eram nada profissionais.
Ele a calava com um suspiro cansado. Annelise, você não está bem, dizia, a voz carregada de uma paciência exasperada que cortava mais fundo do que qualquer grito. Vitória é meu braço direito. A empresa está em uma fase crítica. Você precisa parar com isso. O estresse faz mal aos bebês. Ele estava usando os filhos dela, os filhos deles, como escudo para o seu caso. A constatação se instalou em seus ossos como um calafrio terminal. Ela estava sozinha. Naquela noite, o calafrio estava pior. Uma dor aguda e lancinante percorreu seu abdômen, roubando-lhe o fôlego. Era uma dor diferente de tudo que ela já sentirá. Ela agarrou o vidro frio da janela, os nós dos dedos brancos. 7 meses. Era cedo demais. Seu coração batia forte contra as costelas, uma batida frenética de terror. Ela olhou para seu reflexo na janela escura. Uma mulher pálida e assustada, um fantasma em sua própria casa. Outra onda de dor a atingiu, mais intensa desta vez. Um suspiro baixo escapou de seus lábios. Ela estendeu a mão para o botão de chamada de emergência que a enfermeira insistira que ela mantivesse consigo o tempo todo. Seus dedos tatearam. As luzes da cidade flutuavam diante de seus olhos. Ela apertou o botão. Enquanto o sino ecoava suavemente pela cobertura silenciosa, ela ouviu a porta da frente se abrir. Não era a enfermeira. Era Sebastian, e com ele a risada cadenciada e triunfante de Vitória deu. Eles não esperavam que ela estivesse na sala de estar. Sinceramente, Seb, você se preocupa demais, Vitória dizia, com a voz cheia de diversão. Ela provavelmente está apenas dormindo. Ela faz isso o dia todo, não é? Sebastian murmurou algo em resposta, mas suas palavras se perderam quando a visão de Annelise se turvou. A dor era um fogo crepitante que a consumia. Ela deslizou pela janela, a mão pressionada contra a barriga, uma prece silenciosa se formando em seus lábios. Ainda não. Por favor, ainda não. Deixe-me ser forte o suficiente. Deixe-me salvá-los. A última coisa que ela viu antes de seu mundo escurecer foi o rosto de Sebastian, sua expressão de aborrecimento lentamente se transformando em choque, e atrás dele, Vitória, seu sorriso vacilando por apenas um segundo antes de ser substituído por uma máscara de preocupação perfeitamente calculada. A tempestade lá fora continuava, mas dentro de Annelise, uma muito mais aterrorizante acabará de romper. O branco estéril da sala de parto no Monte Si era ofuscante. Máquinas apitavam em um coro frenético e irregular, uma trilha sonora de crise. Annelise oscilava entre a consciência e a inconsciência. Cada momento de lucidez trazia uma nova onda de agonia e medo. Rostos flutuavam acima dela. Enfermeiras de uniforme, com expressões sombrias. A doutora Meline Reis, com a testa franzida em profunda preocupação, e Sebastian parado perto da porta, um retrato de desamparo conflituoso. Ao lado dele, um anjo negro em um vestido de grife estava Vitória. Ela não havia saído do lado dele. Ela estava desempenhando o papel de parceira dedicada, com a mão pousada no braço de Sebastian, sua voz um murmúrio baixo e suave que irritava os nervos à flor da pele de Annelise. Pré-eclâmpsia grave em transição para síndrome HELP, disse a doutora Reis, com a voz ríspida e direta, cortando a névoa. Ela estava falando com Sebastian, mas seus olhos não paravam de se voltar para Annelise. As enzimas hepáticas dela estão críticas. A contagem de plaquetas está despencando. Estamos perdendo o nosso Sr. Croft. Os bebês estão em sofrimento. Precisamos fazer uma cesárea de emergência agora mesmo. É a única chance para qualquer um deles. Annelise lera sobre isso em uma sessão de pesquisa aterrorizante, tarde da noite. Hemólise, enzimas hepáticas elevadas, baixa contagem de plaquetas, uma complicação com risco de vida. Ela sabia o que significava. Seu corpo estava parando de funcionar. Estava se devorando em uma tentativa desesperada de sobreviver à gravidez. Sebastian, pálido e abalado, só conseguiu assentir. Parecia perdido, um rei destituído de seu poder, completamente inútil diante daquele motim biológico. Era um problema que ele não conseguiria resolver com dinheiro ou intimidação. Faça isso, disse ele com a voz engasgada. Faça o que for preciso. Enquanto a equipe a preparava para a cirurgia, um turbilhão de atividade cercava sua maca. O olhar de Annelisa se fixou no de Vitória. A máscara de preocupação havia caído. Por uma fração de segundo, Annelisa viu um lampejo de puro e puro triunfo naqueles olhos cor de jade. Vitória acreditava que aquele era o fim. A esposa inconveniente estava sendo removida cirurgicamente da cena, deixando para trás os 2 preciosos herdeiros que ela poderia criar como seus. Uma enfermeira começou a levar Annelisa para a sala de cirurgia. Ao passarem por Sebastian,
Ele estendeu a mão, pairando sobre a dela antes de se afastar como se não tivesse certeza de ter o direito de tocá-la. Anelisa, ele começou, com a voz carregada de uma culpa que ela era fraca demais para compreender. Mas Vitória apertou seu braço com mais força. Deixe-os trabalhar, querido, ela sussurrou, puxando-o de volta. Não podemos atrapalhar. Temos que ser fortes pelas crianças. A palavra era um dardo envenenado. As crianças. Ela disse isso como se elas já fossem suas. A sala de cirurgia era um teatro frio e iluminado, feito de aço e tensão concentrada. Anelisa sentiu a picada da epidural, a dormência lenta e crescente que não tocava o terror que congelava suas veias. Ela lutava para se manter acordada, para se segurar. Precisava vê-los. Precisava saber que estavam seguros. Estamos começando, anunciou o Dr. Reis. Anelisa olhou fixamente para o reflexo em uma luminária de metal polido acima dela, uma visão distorcida e turva do drama de vida e morte que se desenrolava lá embaixo. Sentiu um puxão, uma pressão estranha e profunda, e então um grito, um lamento fino e estridente que cortou o ruído clínico. É um menino, anunciou uma enfermeira, nascido às 20h14. Peso, 1,2 kg. Um menino, seu filho. Lágrimas escorriam pelos cantos dos olhos de Anelisa, trilhas quentes em sua pele fria. Uma onda de amor tão poderosa que quase apagou a dor a invadiu. Um minuto depois, outro choro, um pouco mais fraco, juntou-se ao primeiro. Uma menina, disse a doutora Reis, com a voz tensa de concentração. 20h15, 1,2 kg. Os dois são pequenos, mas estão brigando. Levem-nos para a UTI neonatal agora. Seus filhos. Eles estavam ali. Eles eram reais. Mas, à medida que o alívio a inundava, seu corpo atraiu completamente. O bip do monitor cardíaco ao lado de sua cabeça se transformou em um alarme estridente e contínuo. Ela está desmaiando. A pressão arterial está chegando ao fundo do poço. Alguém gritou. Temos um sangramento. Preciso de mais pinças e 4 unidades de O negativo, ordenou a doutora Reis. O mundo começou a ficar cinza. O último pensamento consciente de Anelisa não foi sobre Sebastian, nem sobre seu próprio medo, mas sobre seus bebês. 2 lutadoras pequenas e frágeis, nascidas em um mundo onde uma víbora esperava para reivindicá-las. Do lado de fora da sala de cirurgia, Sebastian andava de um lado para o outro pelo corredor como um animal enjaulado. Vitória estava perfeitamente equilibrada em uma cadeira esterilizada da sala de espera, mexendo no celular. Uma enfermeira surgiu, com o rosto sombrio. Sr. Croft, os bebês estão na unidade de terapia intensiva neonatal. Estão estáveis por enquanto. São prematuros, mas são fortes. Os ombros de Sebastian cederam de alívio. E minha esposa, Anelisa. A expressão da enfermeira se contraiu. O Dr. Reis ainda está com ela. Ela perdeu muito sangue. Eles estão fazendo tudo o que podem. É muito delicado. Enquanto a enfermeira se afastava, Vitória se levantou e deslizou até Sebastian, envolvendo-o com os braços. Ah, querido, você a ouviu. As crianças são fortes. O senhor tem um filho e uma filha. Você conseguiu. Ela encarou isso como uma vitória dele. Sebastian, entorpecido pelo choque e um horror crescente por sua própria negligência, deixou-se levar. Ela pode morrer, Vitória. SGGG. Vitória o acalmou, com os lábios perto do ouvido dele. Anelisa é uma lutadora, mas aconteça o que acontecer, você não estará sozinho. Nós não estaremos sozinhos. Criaremos essas crianças juntos. Eles terão uma mãe. Eu prometo. Suas palavras eram perfeitamente reconfortantes, perfeitamente acolhedoras. Mas, enquanto segurava, ela olhou para o corredor vazio em direção à sala de cirurgia, e um pequeno sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Ela estava jogando o jogo longo, um jogo de paciência e veneno, e parecia que estava a poucos instantes do checkmate. No teatro de crueldade que ela havia construído com tanto cuidado, o ato final estava prestes a começar. Por 3 dias, Anelisa permaneceu na unidade de terapia intensiva, um fantasma preso ao mundo dos vivos por uma teia de tubos e fios. Ela estava inconsciente, seu corpo travando uma guerra silenciosa e desesperada. No final do corredor, no santuário silencioso e mal iluminado da Utim, seus 2 filhos, Nathaniel e Olivia, jaziam em suas incubadoras, pequenas maravilhas de resiliência, travando suas próprias batalhas pela vida. E no vácuo deixado pela ausência de Anelisa, Vitória floresceu. Ela se instalou, de forma harmoniosa e implacável, como a dama de fato da mansão.
Era ela quem estava ao lado de Sebastian, com a mão em seu braço, uma presença constante e possessiva. Era ela quem falava com os médicos, absorvendo o jargão médico com uma inteligência aguçada, reformulando as informações para Sebastian de uma forma que sempre ressaltava sutilmente a fragilidade de Annelise e sua própria força. Era ela quem interceptava ligações da família preocupada de Annelise, oferecendo atualizações vagas e apaziguadoras que os mantinham à distância. Os médicos precisam que ela fique em silêncio absoluto, dizia Vitória ao telefone, com a voz transbordando falsa compaixão. É melhor deixarmos a equipe médica fazer o trabalho. Sebastian está arrasado, claro, mas estou me certificando de que tudo esteja sob controle. Sua obra-prima de atuação, no entanto, aconteceu na sala de observação privativa da UTI neonatal, reservada à família Croft. Sebastian, consumido por um coquetel paralisante de culpa, medo e um estranho orgulho nascente, ficava horas em pé, com as palmas das mãos pressionadas contra o vidro grosso, olhando para seus filhos impossivelmente pequenos. Vitória ficava ao lado dele, imitando sua postura, com a cabeça apoiada em seu ombro. Eles são lindos, Sebastian, ela sussurrava. Ela tem os seus olhos, eu acho, e ele tem o seu queixo tão marcante. Ela estava tecendo uma narrativa, costurando-se ao próprio tecido da existência deles. Começou a se referir a eles como nossos bebês. Iniciou um bate-papo em grupo com seu próprio círculo social, enviando fotos borradas das incubadoras com legendas como: conhecendo os novos amores da minha vida. Meu mundo mudou para sempre. Ela se ocupou com as questões práticas, um turbilhão de ações decisivas que fez a inércia de luto de Sebastian parecer ainda mais pronunciada. Ela contratou um renomado designer de interiores, Jeffrey Lang, para reformar completamente o quarto do bebê na cobertura. O tema que Annelise escolheu era tão sem graça, querido, disse ela a Sebastian certa noite no refeitório do hospital, descartando meses de planejamento cuidadoso e amoroso de Annelise com um gesto de pulso. Precisamos de algo vibrante, algo que fale de um futuro brilhante. Estou pensando em um tema celestial para nossas estrelinhas. Ela estava apagando Annelise. Cada decisão, cada palavra era uma pincelada cuidadosa, pintando sobre a mulher que lutava por sua vida apenas 2 andares acima deles. A verdadeira natureza da serpente, no entanto, foi revelada quando a irmã mais nova de Annelise, Genevieve Reed, chegou. Genevieve era uma explosiva, uma jornalista perspicaz de Chicago, que não possuía nada da paciência silenciosa de Annelise. Ela pegou o primeiro voo que conseguiu, uma tempestade de fúria e terror justificados, e marchou diretamente para a UTI. Encontrou Vitória conversando com uma enfermeira sobre o prognóstico de Anaísa como se ela fosse um ativo comercial cujo valor estava se desvalorizando. Quem é você? Perguntou Genevieve, sua voz cortando o corredor silencioso. Vitória se virou, sua expressão de preocupação ensaiada vacilando por um instante. Sou Vitória Devo, uma amiga próxima da família. Eu sei quem você é, Genevieve disparou, com os olhos brilhando. Você é a piranha que está circulando minha irmã há 1 ano. O que está fazendo aqui? Estou apoiando Sebastian neste momento de necessidade, respondeu Vitória, com a voz congelando. O que é mais do que posso dizer de uma família que não estava aqui até agora? Você nos disse para ficarmos longe, eu acho, Genevieve retrucou. Ela a empurrou para passar. Estou aqui para ver minha irmã. O confronto foi imediato e brutal. Pelos 2 dias seguintes, o hospital tornou-se o campo de batalha deles. Genevieve sentou-se ao lado da cama de Annelisa, segurando a mão inerte da irmã, sussurrando palavras de incentivo, lembranças da infância e promessas de proteger os filhos. Vitória, por sua vez, controlava o fluxo de informações para Sebastian, retratando Genevieve como uma influência histérica e instável que estava perturbando o delicado equilíbrio. A tensão atingiu o ápice do lado de fora da UTI neonatal. Genevieve tinha acabado de passar 1 hora observando os sobrinhos, com o coração doendo de um amor tão intenso que parecia uma ferida. Ao sair, viu Vitória conversando com uma das enfermeiras neonatais, uma jovem chamada Brenda. Vitória estava entregando a ela um envelope grosso de cor creme. Isso é só uma coisinha para demonstrar nossa gratidão, Vitória disse suavemente. Sebastian e eu somos muito gratos pela atenção especial que vocês estão dando aos nossos pequenos. Sabemos que podemos contar com vocês para nos manterem atualizados sobre tudo. Parecia uma gorjeta generosa. Mas Genevieve sabia que não. Era um suborno. Era Vitória comprando lealdade, garantindo que ela fosse o contato principal, aquela que as enfermeiras viriam como a figura maternal. Genevieve esperou até que Vitória fosse embora antes de se aproximar da enfermeira Brenda. Com licença,
disse Genevieve, com a voz baixa, mas firme. Sou Genevieve Reed, irmã de Anais. A enfermeira pareceu perturbada e rapidamente colocou o envelope no bolso. Sim, claro. É um prazer conhecê-lo. Minha irmã é a mãe dessas crianças, disse Genevieve, com o olhar firme. Não aquela mulher. Seja lá o que ela esteja te dizendo, seja lá o que ela esteja te pagando, Annelise é a mãe delas. Não se esqueça disso. A enfermeira Brenda gaguejou. A senhorita Devo tem estado tão envolvida e o Sr. C. Hoft delegou. Ele está de luto e está sendo manipulado. Genevieve interrompeu. Só estou pedindo que você se lembre de quem está deitada naquela cama de UTI. Ela está lutando pela vida por eles. Não deixe que aquela mulher a apague. Genevieve se afastou, deixando a enfermeira com uma expressão perturbada. Ela havia plantado uma semente de dúvida, um pequeno ato de rebelião no reino cuidadosamente administrado de Vitória. Mas, ao retornar ao quarto silencioso de Annelise, uma terrível sensação de pavor a invadiu. Vitória não estava apenas planejando um futuro sem Annelise. Ela o estava construindo ativamente, tijolo por tijolo dourado, bem em cima do corpo moribundo de sua irmã. E Genevieve temia, com uma certeza arrepiante, que uma semente de dúvida não fosse suficiente para detê-la. Ela precisava de uma arma. No quinto dia, o improvável aconteceu. Annelise acordou. Não foi um despertar dramático, como num filme. Foi um rastejar lento e doloroso para fora de um abismo profundo e escuro. Sua primeira sensação foi um fogo na garganta devido ao tubo de intubação que acabará de ser removido. A segunda foi uma fraqueza profunda e esmagadora, como se seus ossos tivessem virado pó. Mas seus olhos se abriram bruscamente e estavam lúcidos. Genevieve dormia na cadeira ao lado da cama, com a cabeça caída em um ângulo desconfortável. A tentativa fraca de Annelise de mover os dedos foi suficiente para acordá-la assustada. Annelise! A voz de Genevieve estava rouca de sono e descrença. Ela se levantou de um salto, com os olhos arregalados. Meu Deus, você acordou! Lágrimas escorriam pelo rosto de Genevieve enquanto ela apertava delicadamente a mão da irmã. Um médico foi chamado, e houve uma onda de atividade silenciosa e otimista. Sinais vitais foram verificados. Perguntas foram feitas. As respostas de Annelise eram fracas, sua voz rouca, quase inaudível, mas ela estava presente. Ela estava consciente. Os médicos consideraram aquilo uma reviravolta notável, uma chance de lutar. Por algumas horas preciosas, a esperança, uma coisa frágil e esvoaçante, preencheu o quarto estéril. Sebastian foi chamado. Ele entrou correndo, com o rosto uma mistura de alívio e angústia. Olhou para Annelise, olhou-a de verdade pela primeira vez em meses, e não viu um inconveniente ou um acusador hormonal, mas a mulher que um dia amara, devastada e destruída, mas milagrosamente, impossivelmente, ainda ali. Annelise, ele sussurrou, com a voz embargada. Sinto muito. Ela apenas o encarou, seu olhar repleto de dor e perdão cansado. Ela estava fraca demais para a raiva. Mas a esperança era um falso amanhecer. Mais tarde naquela tarde, enquanto a doutora Reis revisava seus últimos exames de sangue, os alarmes começaram a soar novamente. Uma hemorragia interna, uma complicação catastrófica da cirurgia e a síndrome de Elp. Sua estabilidade arduamente conquistada ruiu em minutos. O rosto da doutora Reis era uma máscara de tristeza profissional. Ela explicou a situação para Genevieve e Sebastian no corredor. Não havia mais nada que pudessem fazer. Seu organismo estava fraco demais para sobreviver a outra cirurgia. Suas plaquetas não coagulavam. Era questão de horas, talvez menos. Sebastian desmoronou completamente. Um soluço de cortar o coração de um homem que só percebera o valor do que estava perdendo no exato momento em que este lhe seria tirado para sempre. Vitória, que chegará momentos antes, correu para o lado dele, envolvendo-o num abraço reconfortante e possessivo, com os olhos fuzilando Genevieve por cima do ombro. Genevieve ignorou os dois. Seu mundo havia se reduzido a um único ponto: sua irmã. Ela voltou para o quarto, com o coração pesando como chumbo no peito. Annelise sabia que havia uma clareza terrível em seus olhos, a lucidez dos moribundos. Ela chamou Genevieve para mais perto com um gesto trêmulo e fraco. Gen, ela murmurou, cada palavra um esforço imenso. Os bebês, você viu. Eles são lindos, N, disse Genevieve, com a voz embargada pelas lágrimas. Um menino e uma menina. São perfeitos. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Annelise. Nathaniel e Olivia.
Ela havia escolhido os nomes meses antes. Respirou fundo, trêmula, reunindo suas forças minguantes. Você tem que me prometer uma coisa. Qualquer coisa, sussurrou Genevieve, inclinando-se tão perto que conseguia sentir o leve ar fresco da respiração da irmã. Ela não vai deixar que me reconheçam, disse Annelise, com os olhos se voltando rapidamente para a porta onde sabia que Vitória estava à espreita. Ela vai me apagar. Ela os quer. Ela quer tudo. Sua respiração falhou. Eu não confio nela, Gen. Nunca confiei. Algo que ela disse uma vez sobre uma clínica na Suíça, sobre garantir uma linhagem pura. Achei que tinha ouvido errado, mas os olhos dela. Annelise perdeu a fala, perdida na lembrança de um olhar frio e calculista que havia ignorado na época. O que você precisa que eu faça? Perguntou Genevieve, com a voz firme, apesar das lágrimas queimando seus olhos. Proteja-os, sussurrou Annelise, segurando a mão de Genevieve com surpreendente firmeza. Prove o meu e o de Sebastian. Não a deixe mentir. Seus olhos imploravam, desesperados. Um teste de DNA. Genevieve estava confusa. Claro, são seus, N. Porque você precisaria de um teste. Instinto de mãe, Annelise disse com a voz rouca. Ela é uma víbora. Ela é capaz de qualquer coisa. Ela planejou isso, que eu fosse embora. Não a deixe vencer. Pelos meus bebês, prove que sou a mãe deles. Parecia um pedido nascido do delírio, mas a intensidade nos olhos de Annelise era inegável. Era seu último desejo, seu último movimento estratégico em uma batalha que estava prestes a perder. Foi a última jogada de uma mãe para proteger seus filhotes do além-túmulo. Tem um advogado, continuou Annelise, sua voz se esvaindo em um fio de som. Garret. Vance e Harrington são advogados. No meu cofre pessoal, ele sabe de tudo. Ele vai te ajudar. Ela apertou a mão de Genevieve uma última vez. Conte a eles. Conte aos meus bebês. Eu os amo mais do que as estrelas. Seus olhos se fecharam. O monitor que estava emitindo um bip lento e difícil de ouvir se esvaiu em um único tom penetrante e ininterrupto. Genevieve ficou paralisada, a mão da irmã ainda quente na sua, ecoando aquele último som terrível ecoando em seus ouvidos. Annelise havia sumido. No corredor, os gritos de pesar de Sebastian eram o som cru de uma alma sendo dilacerada. Mas, em meio à tristeza, Genevieve conseguia ouvir a voz baixa e suave de Vitória, já começando a lidar com sua dor, já assumindo o controle. A guerra havia acabado e Vitória havia vencido. Mas Annelise, em seu último suspiro, acabará de entregar a Genevieve uma única arma secreta. O último sussurro desesperado de uma mãe, que poderia ser autossuficiente para incendiar o mundo perfeitamente construído de Vitória. Na semana seguinte à morte de Annelise, a transformação de Vitória estava completa. Ela se movia com a graça silenciosa e eficiente de um predador reivindicando seu território. A cobertura na Park Avenue, antes repleta do gosto tranquilo de Annelise, tons neutros suaves, livros e flores frescas, foi sistematicamente esvaziada. Sob o pretexto de ajudar um Sebastian em luto a seguir em frente, ela ordenou que os carregadores guardassem os pertences de Annelise, doando suas roupas para instituições de caridade favorecidas por Vitória e guardando seus pertences pessoais em um depósito estéril e anônimo. O novo quarto de bebê, criação celestial de Jeffrey Lang, estava pronto. Era uma obra-prima de gosto frio e caro. O mural do cosmos cobria uma parede com as constelações destacadas por minúsculas luzes cintilantes de fibra ótica. Os berços eram feitos de cromo polido e mogno escuro e ameaçador. Não havia nada de suave ou pessoal nele. Parecia um showroom, um cenário perfeito para as fotos que Vitória já estava vazando para blogueiros seletos da sociedade. Sebastian era um fantasma assombrando sua própria vida. Afogado em culpa e tristeza, ele era massa de modelar nas mãos experientes de Vitória. Assinava tudo o que ela colocava à sua frente, concordava com tudo o que ela sugeria. Ele via a determinação dela como força, sua ambição como uma tábua de salvação em seu mar de tristeza. Ela cuidou dos arranjos do funeral, transformando o que deveria ter sido um memorial íntimo para uma alma gentil em um evento de poder. Os bancos da igreja de São Bartolomeu estavam cheios de sócios e membros do Conselho de Sebastian, um espetáculo projetado para mostrar a transição harmoniosa de poder tanto na sala de reuniões quanto em casa. Vitória estava ao lado de Sebastian, um retrato de um luto elegante, aceitando condolências como se fosse a viúva. Enquanto isso, Genevieve, alimentada por uma raiva fria e dura, colocou o plano final da irmã em ação. Após o funeral,
Ela retornou à cobertura, alegando a necessidade de coletar alguns dos itens pessoais de Annelise que havia prometido à mãe deles. Vitória havia sido indiferente, mas permitiu, acompanhando-a pelo apartamento. Com dedos trêmulos, Genevieve encontrou o cofre pessoal escondido atrás de uma pintura no antigo cantinho de leitura de Annelise. O código era a data do aniversário de casamento dos pais. Dentro, havia uma pasta simples de papel pardo. O nome na aba era Garret Vance. O escritório de Garret Vance na Vance and Harrington Legal era a antítese da Croft Penthouse. Era um escritório de luxo antigo, todo em madeira escura, couro desgastado e com cheiro de papel envelhecido e justiça. Ele era um homem de quase 70 anos, com olhos aguçados que já vira o pior da natureza humana. Fora advogado da família Reed por décadas e redigira o testamento pessoal de Annelise separadamente do complexo acordo pré-nupcial que ela assinará com Sebastian. Genevieve sentou-se à sua frente, com a pasta sobre a mesa polida entre eles. Ela me disse para ir até você, começou Genevieve, com a voz ligeiramente trêmula. As últimas palavras dela foram sobre você e sobre um teste de DNA. Vance juntou os dedos, com uma expressão sombria. Não estou surpreso. Annelise falou comigo há 3 meses. Ela estava preocupada. Ele abriu a pasta. Dentro dela, havia anotações do seu último encontro com Annelise. Ela suspeitava do caráter da senhorita Devo, é claro, mas era mais específico do que isso. Ela mencionou uma conversa que ouviu. Vitória estava ao telefone com uma pessoa não identificada falando em francês, presumindo que Annelise não entenderia. Mas Annelise era fluente devido ao tempo em que estudou no exterior. O que ela ouviu? Genevieve se inclinou para a frente, com o coração disparado. Ela ouviu as palavras segurança embrionária, e o nome de uma clínica de fertilidade muito exclusiva e discreta em Zurique, a Viseman Clinic, explicou Vance. Na época, Annelise achou estranho, mas não conseguiu identificar seu significado. Ela acreditava que Vitória pudesse estar pensando em congelar seus próprios óvulos. Mas isso a incomodava. Ela sentia que Vitória não estava apenas tentando substituí-la, mas se apropriar de sua vida, de seu legado. Seu pedido para que um teste de maternidade fosse realizado em caso de sua morte era uma medida de segurança, uma forma de consolidar legalmente sua identidade como mãe de seus filhos para protegê-los de uma mulher que ela acreditava ser capaz de tudo. O plano era audacioso e repleto de riscos. Eles precisavam de amostras de DNA das gêmeas e de Annelise. Obter o DNA das gêmeas seria a parte fácil. O hospital realizava rotineiramente testes de pezinho para triagem neonatal, e Vance, como executor do testamento pessoal de Annelise, poderia legalmente requerer acesso a esses registros médicos e amostras, citando uma possível condição genética que exigia confirmação. Era uma brecha legal, mas sólida. Obter o DNA de Annelise era mais simples. Vance tinha uma diretiva médica autenticada de Annelise autorizando a coleta de um tecido. Amostra pelo legista para preservação genética. A etapa final e mais crucial era obter uma amostra de Vitória para realizar uma análise comparativa e provar que ela não era mãe. Como fazemos isso? Perguntou Genevieve. Ela é uma fortaleza. A senhorita Devo é arrogante, disse Vance com um sorriso tênue. E arrogância cria oportunidades. A oportunidade surgiu alguns dias depois. Nathaniel e Olivia finalmente receberam alta da UTIM. Vitória orquestrou o retorno deles como um evento real, com direito a um fotógrafo de uma revista da alta sociedade. Ela organizou uma pequena festa de boas-vindas exclusiva na cobertura para alguns de seus amigos mais próximos. Genevieve, interpretando o papel da cunhada em luto, estava lá assistindo da lateral do campo. Ela observou Vitória segurando Olivia, posando para a câmera, uma imagem perfeita de uma maternidade radiante. Ela a viu tomar um gole de champanhe e colocar a taça em uma mesa lateral. Trabalhando com o buffet que Vance discretamente recomendou à assistente de Vitória, um garçom foi instruído a retirar aquela taça específica e mantê-la separada. A taça com a mancha de batom de Vitória e o DNA na borda foram coletados e enviados por uma transportadora particular para o mesmo laboratório credenciado que processava as outras amostras, o Genpath Diagnostics, na Filadélfia. Quando Genevieve saiu da festa, Vitória a parou na porta. Que bom que você conseguiu cuidar dos bebês, disse Vitória, com a voz transbordando de uma doçura condescendente. Você pode voltar para Chicago agora com a consciência tranquila. Eles estão em boas mãos. Nas minhas mãos. Genevieve apenas olhou para ela. Aproveite, Vitória. Aproveite enquanto dura. Um lampejo de aborrecimento cruzou o rosto de Vitória, mas foi rapidamente substituído por um sorriso presunçoso e confiante. Ela tinha o homem, o dinheiro e os filhos. Ela era intocável.
A arquiteta de mentiras permanecia em seu reino recém-conquistado, completamente cega ao fato de que os alicerces estavam prestes a ser pulverizados por uma verdade que ela jamais imaginou que seria buscada. A reunião estava marcada para as 14 horas de uma terça-feira, 10 dias após o retorno das gêmeas. Garret Vance havia solicitado a presença de Sebastian Croft e Victoria Devo em seu escritório para o que ele chamou de leitura final e execução de um codicilo ao testamento pessoal de Anneliese Reed. Sebastian chegou com o ar abatido, mas sereno, vestido com um terno cinza sombrio. Victoria estava de braço dado com ele, uma visão em um vestido preto elegante, apropriado para o luto e ferozmente poderoso. Ela entrou na sala de reuniões do escritório Vance Andy Harrington Legal com um ar de propriedade, seus olhos examinando a sala opulenta com avaliação. Ela presumiu que se tratasse de uma formalidade, talvez um pequeno legado sentimental que Anneliese deixará para um parente, um último detalhe de desordem administrativa a ser eliminado antes que sua nova vida pudesse oficialmente começar. Garret Vance estava sentado à cabeceira da longa mesa de mogno, com uma pilha de pastas encadernadas em couro à sua frente. Seu comportamento era impecavelmente profissional, mas havia um brilho em seus olhos, o olhar de um caçador experiente prestes a armar uma armadilha que vinha sendo preparada há anos. Obrigado por virem, começou Vance, com a voz calma e serena. Como executor do espólio pessoal de Anneliese, sou obrigado a finalizar todas as diretivas tomadas antes do seu falecimento. Esta reunião diz respeito à filiação e tutela legal das crianças, Nathaniel e Olivia Croft. Victoria colocou a mão no braço de Sebastian, tranquilizando-o. Garret, acho que está bem claro. Sebastian é o pai deles. Como sua companheira e futura madrasta, serei co-guardiã. Nossos advogados podem cuidar da papelada. Ela já o estava dispensando. Clareza é de fato o que estamos aqui para alcançar, senhorita Devo, respondeu Vance suavemente. Ele abriu a primeira pasta. Primeiramente, conforme uma solicitação protocolada pelo meu escritório em nome do espólio para confirmar a linhagem paterna dos registros legais das crianças, temos os resultados da GenPass Diagnostics. Ele deslizou uma única folha de papel sobre a mesa para Sebastian. Este documento confirma com uma probabilidade de 99,9999% que você, Sebastian Croft, é o pai biológico de Nathaniel e Olivia Croft. Uma onda de alívio tomou conta do rosto de Sebastian, a confirmação de um fato do qual ele nunca duvidou, mas que estava feliz em ver incontestavelmente preto no branco. Victoria deu um sorriso forçado e triunfante. Isso era bom. Isso solidificava tudo. Bem, isso é maravilhoso, disse ela. Uma formalidade necessária, mas óbvia. Uma formalidade. No entanto, a diretriz final de Anneliese foi bem específica. Nasceu de uma preocupação que ela compartilhou comigo meses atrás. Ela insistiu que, em caso de sua morte, um perfil completo de DNA das crianças fosse estabelecido, incluindo a maternidade. O sorriso de Victoria vacilou. Maternidade. Por que diabos isso seria necessário? Ela carregou as crianças. Ela as deu à luz. Um tom de irritação aguda transpareceu em sua voz. Anneliese era uma mulher meticulosa, disse Vance, abrindo uma segunda pasta. Ela acreditava no poder de provas incontestáveis. Este é o segundo relatório da GenPass Diagnostics. Ele deslizou outro papel para Sebastian, colocando-o diretamente sobre o primeiro. Este relatório compara o DNA de Nathaniel e Olivia Croft com uma amostra de DNA preservada de Anneliese Reed. Como você pode ver, os resultados confirmam com 99,999% de probabilidade que Anneliese Reed é a mãe biológica. Sebastian olhou para o papel, confuso. Claro que sim. Não entendo o sentido disso, Vance. Isso é cruel. É trazer dor à tona sem motivo. Não sem motivo, Sr. Croft, disse Vance, a voz baixando, assumindo um tom mais severo. Para proteção. Veja bem, Anneliese tinha uma teoria, um medo. Ela temia que a mulher que tão sistematicamente tentará apagá-la da sua vida tentasse apagá-la também da vida dos filhos. Ela temia que uma mentira fosse contada, que a história fosse reescrita. Este documento é a voz dela falando do túmulo. É um fato científico e legal. Ela é a mãe deles. Victoria riu, um som curto, agudo e feio. Isso é loucura. É o devaneio paranoico de uma mulher doente. Nunca, por um momento sequer, sugere que eu era a mãe biológica deles. Sou a mãe deles agora. Em todos os sentidos que importam. Sou eu quem os cria, os ama. É você? Perguntou Vance suavemente. Ele pegou a terceira e última pasta. Esta era mais fina. As preocupações de Anneliese eram específicas. Ela ouviu você falando sobre uma clínica em Zurique, senhorita Devo. A clínica Vicema.
É conhecida por muitas coisas, mas sua especialidade é barriga de aluguel gestacional e, para suas clientes VIP, transferências e manipulações embrionárias discretas. Annelise teve um pensamento arrepiante ao pensar que você poderia um dia tentar alegar que os embriões eram seus, para começo de conversa, ou que uma troca havia sido feita, uma mentira que, sem ela aqui para refutá-la, poderia ter sido acreditada. Isso é calúnia, Vitória sibilou, levantando-se ligeiramente da cadeira. É um ataque patético e póstumo. Não é calúnia se for verdade, disse Vance. Ele abriu a última pasta. Dentro havia uma única folha de papel. Como medida de precaução final para eliminar qualquer confusão futura sobre seu papel, fizemos uma última comparação. Testamos seu DNA, senhorita Devo, com o das gêmeas. Ele não deslizou o papel, ele o ergueu. A cor sumiu do rosto de Vitória. A taça de champanhe, o buffet, a festa, a armadilha. Isso demonstra com absoluta certeza que você não compartilha nenhum marcador genético com Nathaniel ou Olivia Croft além da linha de base da população em geral. Isso prova científica, legal e irrevogavelmente que você não tem qualquer relação biológica com eles. Ele colocou o papel sobre a mesa. Os 3 documentos estavam ali, uma trindade de verdades. O primeiro confirmando Sebastian como pai, o segundo confirmando Annelise como a mãe e o terceiro confirmando Vitória como uma estranha. Sebastian finalmente ergueu os olhos dos papéis, sua mente processando lenta e dolorosamente as implicações. Observou a maternidade confirmada de Annelise e, em seguida, a exclusão confirmada de Vitória. Ele viu a paranoia que havia descartado, os apelos ignorados. Viu as conversas ouvidas, os comentários estranhos, a forma possessiva como Vitória agira desde o momento em que os gêmeos nasceram. Tudo se fundiu em uma única imagem horripilante. Annelise não estava doente nem paranoica. Ela estava vendo a verdade. Ele virou a cabeça e olhou para Vitória. Não viu a parceira forte e solidária que o havia sustentado. Viu um conspirador, um usurpador, um mentiroso cujas maquinações foram tão profundas que sua esposa moribunda teve que usar a ciência para gritar a verdade do túmulo. A mulher rindo no corredor do hospital não estava comemorando o nascimento dos filhos dele. Ela estava comemorando a morte da mãe deles e sua própria coroação. O ar na sala tornou-se denso e frio. A máscara de indignação de Vitória se estilhaçou, revelando um lampejo de puro pânico animal em seus olhos. O artigo não apenas a excluía, expunha a magnitude de sua ambição. Provava que toda a sua performance de amor e maternidade era uma fraude calculada. A mão de Sebastian tremia enquanto apontava para os documentos. Sua voz, quando soou, era um estrondo baixo e aterrorizante, o som de um reino de mentiras queimando até o chão. O que você fez? O silêncio que se seguiu à pergunta de Sebastian era algo vivo, pesado e sufocante. Vitória encarou os laudos de DNA sobre a mesa como se fossem cobras venenosas. O mundo cuidadosamente construído ao longo de 2 anos, um mundo de sussurros, manipulação e ambição implacável, fora aniquilado por 3 folhas de papel. Ela tentou se recompor, tecer uma última teia. Sebastian, querido, isso é um mal-entendido, começou, com a voz num ronronar desesperado e apaziguador. É um truque. Este advogado está tentando criar uma divisão entre nós para honrar os desejos de uma quê? A voz de Sebastian estava perigosamente baixa. Ele se levantou lentamente da cadeira, seus 1,93 metros parecendo sugar todo o ar da sala. A dor que havia curvado seus ombros se foi, substituída por uma fúria justificada tão fria que era incandescente. Termine a frase, Vitória. Os desejos de uma quê? Uma mulher doente, minha esposa moribunda, a mãe dos meus filhos. Ela estava delirando. Vitória gritou, sua compostura finalmente se desfazendo. Ela estava te virando contra mim. Fiz o que tinha que fazer para proteger você. Para proteger o nosso futuro. Nosso futuro. Sebastian riu, um som áspero e quebrado, desprovido de humor. Não existe o nosso futuro. Existe apenas o meu futuro com meus filhos. Os filhos de Annelise. Ele finalmente entendeu a profundidade da traição dela. Não era apenas o caso. Era a crueldade parasitária calculada. Era ela sorrindo enquanto sua esposa morria. Era ela tentando apagar a existência de uma mulher boa e gentil. O ato final de Annalisa não foi de paranoia. Foi um ato de clareza perfeita e de cortar o coração. Ela sabia exatamente quem era Vitória e lhe dera prova irrefutável de que ele fora cego e fraco demais para ver por si mesmo. Saia, disse ele, a voz se transformando em um sussurro letal. Sebastian, não faça isso, implorou ela, com o olhar alternando entre ele e Garrevance, que assistia ao processo com a satisfação sombria de um homem cujo cliente acabará de ser inocentado. Tudo o que fiz,
Fiz por nós. Eu te amo. A única coisa que você ama é o que eu posso lhe dar. Sebastian retrucou, com a voz rouca de desgosto. Ele contornou a mesa e parou diante dela. Você ficou ao meu lado enquanto minha esposa morria e planejava sua substituição. Você entrou na casa dela e jogou fora a memória dela. Você segurou meus filhos e os chamou de seus. Você é um monstro e eu deixei você fazer isso. Sua autoaversão era tão imensa quanto sua raiva. Meus seguranças estão lá embaixo. Eles vão escoltá-la para fora deste prédio. Você irá para a cobertura, onde eles vão te observar enquanto você arruma uma única mala. Tudo o que você adquiriu durante seu tempo comigo, você deixará. O carro, as joias, as roupas, tudo isso. Então você será escoltada para fora da minha propriedade. Seu cargo na Argentergenha Industries é rescindido imediatamente. Se você tentar entrar em contato comigo ou com meus filhos novamente, usarei cada grama da minha fortuna e poder para destruir o pouco que resta da sua vida. Fui claro. Lágrimas de raiva e humilhação escorriam pelo rosto de Vitória. Ela olhou para ele uma última vez, procurando uma brecha em sua determinação, mas encontrou apenas firmeza. O jogo havia acabado. Ela havia perdido. Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu correndo da sala. Sebastian afundou na cadeira, com a cabeça entre as mãos, a raiva se dissolvendo em um vasto oceano vazio de culpa. Ele havia falhado com Anneliese de todas as maneiras possíveis. Ele havia deixado uma víbora entrar em sua casa, e sua esposa pagará o preço final. Senhor Vance, disse ele, com a voz abafada. Obrigado. E me diga, o que mais ela deixou? Vance empurrou outro envelope mais grosso sobre a mesa. Isto. Ela escreveu para você, para ser aberto somente após este desfecho. As mãos de Sebastian tremiam ao abri-lo. Dentro havia uma carta escrita na letra elegante e familiar de Anneliese. Meu querido Sebastian. Se você está lendo isso, significa que meu maior medo se tornou realidade, mas também que minha esperança mais profunda se tornou realidade. Você vê a verdade. Isso é tudo o que eu sempre quis. Não escrevo isso para condená-lo. Eu conheço seu coração, Sebastian. Eu me apaixonei pelo homem que conseguia se perder em um pôr do sol, não pelo titã da indústria. Eu sei que esse homem ainda está lá dentro. Não deixe que a dor e a culpa o consumam. São venenos, e nossos filhos precisam de um pai, não de um fantasma. Eles precisam do homem que sonhava em ensinar o filho a velejar e a filha a ler um mapa astral. Eles precisam de você. Não deixe que pensem que os abandonei. Conte a eles sobre mim. Diga a eles que eu era quieto e que amava livros e o cheiro da chuva. Diga a eles que meu amor por eles foi a última e mais poderosa coisa que já senti. É um amor que não termina com um piscar de olhos. Está neles agora, e está em você. Vitória orou por sua ambição. Meu último desejo é que você deixe seu amor por nossos filhos ser sua nova ambição. Que seja a coisa que a guie. Proteja-os. Ame-os o suficiente por nós dois. Adeus, meu amor. Anneliese. A represa se rompeu. Sebastian Croft, o titã bilionário que nunca derramara uma lágrima numa sala de reuniões, chorou. Chorou pela mulher que perderá, pelo amor que traíra e pela segunda chance que não merecia, mas que acabará de receber. Foi para casa. Passou pelo frio berçário celestial e o despojou naquele mesmo dia. Ligou para Genevieve, que estava esperando, e pediu a ela, com a voz embargada, que o ajudasse. Para ajudá-lo a escolher as cores, Anneliese adoraria encher o quarto de calor e luz. Seu reinado de cinzas havia começado. Perderá a esposa, o amor próprio, a ignorância. Mas nos destroços, segurando o filho e a filha, sentiu o primeiro lampejo de um novo propósito. Passaria o resto da vida honrando a memória de Anneliese, não com um grande monumento de pedra, mas sendo o pai que ela rezara para que ele fosse. Era uma dívida que ele jamais poderia pagar, mas que dedicaria cada fôlego que lhe restasse a tentar honrar. Então, o que acontece quando uma teia de mentiras é finalmente desfeita por uma verdade inegável? Para Sebastian Croft, marcou o início de uma longa e dolorosa jornada rumo à redenção, uma vida dedicada aos dois filhos que sua falecida esposa, Anneliese, tão bravamente salvou. Vitória Devo desapareceu da alta sociedade, um fantasma de sua própria ambição, um conto de advertência sussurrado em coquetéis. A história da jogada final de Anneliese serve como um lembrete poderoso e comovente de que o amor de mãe é uma força que nem a morte pode extinguir, e que a verdade, não importa quão profundamente enterrada, sempre encontrará seu caminho para a luz. Obrigado por ouvir esta história. Se ela o emocionou, por favor, considere clicar em curtir, compartilhá-la com alguém que ama uma história de justiça e se inscrever em nosso canal para mais histórias de drama, traição e vingança final.
Seu apoio significa muito para nós.